Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas nessa temporada 2023-2024, analisando e criando os melhores cenários aí para a gente trabalhar o nosso trade esportivo ao vivo. Eu vou ficar responsável pela Bundesliga, a Bundesliga que pegou fogo na temporada passada e essa temporada promete demais. E o retorno da competição já é nessa sexta-feira com o Bayern de Munique em campo. Então, sem mais delongas, bora lá iniciar o nosso primeiro Café com Apostas. Werder Bremen contra a Bayern de Munique às 3h30. O Bayern, que foi o campeão da temporada passada, o Dortmund entregou de bandeja para o Bayern o título, só que o Bayern fez o que mais sabe fazer, que é levantar o troféu dessa competição. Foi o campeão da temporada passada e entra novamente como grande favorito para ser campeão dessa temporada. O Bayern, que sofreu algumas mudanças na janela de transferência, perdeu alguns jogadores importantes como o Lucas Hernandes, perdeu o Mané. No mais que o Mané jogou abaixo das expectativas, ele é um jogador diferenciado, vai fazer falta aqui nesse elenco do Bayern. Só que por outro lado, quem chega é o Harry Kane, é o camisa 9 que estava faltando nesse ataque do Bayern de Munique depois da saída do Lewandowski. O Bayern não conseguiu achar esse homem-gol, né? Aquele cara que não perde o gol dentro da área, e o Harry Kane é esse cara. Ele se posiciona muito bem e não costuma perder as boas oportunidades que chegam para ele. E tem um detalhe muito interessante, né? O Bayern é uma das equipes que mais cria oportunidades de gols por jogo, então o Kane tem tudo para deslanchar, meter gol aqui a favor do Bayern, e muito provavelmente a gente deve ter o Kane como artilheiro da Bundesliga. O Bayern vai enfrentar o Werder Bremen. O Werder Bremen foi muito abaixo na última temporada, né? Ficou na parte de baixo da tabela. A equipe não se moveu na janela de transferência, então muito provavelmente a gente vai ter o Werder Bremen aí brigando na parte de baixo da tabela. Tecnicamente, a diferença entre os elencos do Bayern e do Werder Bremen é gritante. A gente tem aqui um mercado dando uma odd, né, um grande favoritismo para o Bayern, uma odd de 1,3, mas quem já está acostumado a trabalhar o campeonato alemão sabe que não consegue pegar odds do Bayern contra adversários muito inferiores, acima de 1,30, 1,40. Só que aqui a gente tem algumas vantagens para trabalhar a favor do Bayern. A primeira vantagem é que o mercado respeita demais a camisa pesada do Bayern de Munique. A gente tem poucas oscilações nessas odds baixas do Bayern, mas desses principais motivos é porque o Bayern é uma das equipes completas, né, que basicamente preenche todos os checklists do back favorito no primeiro tempo. O Bayern, em muitos momentos, gosta de marcar pressão, gosta de jogar com seus laterais avançados, gosta de tocar muito a bola ali no campo ofensivo, e a zaga recuperando a segunda bola, né, o Bremen devolvendo essa segunda bola com frequência, e isso a gente deve ver muito nessa partida. Fica muito tranquilo de trabalhar esse back Bayern de Munique. Provavelmente o Harry Kane vai começar a titular nessa partida, ele que já estreou contra o RB pela Supercopa da Alemanha. E aqui a gente tem que buscar esse primeiro back do Café com Apostas, back Bayern de Munique. Tecnicamente é uma equipe muito superior. E aqui o nosso primeiro back do Café com Apostas vai ser nesse back Bayern numa odd de 1,30. E o nosso segundo jogo agora é no sábado, na partida entre o Hoffenheim contra o Freiburg. O Freiburg fez uma boa campanha na temporada passada, já o Hoffenheim brigou contra o rebaixamento, né? Conseguiu se livrar ali basicamente na penúltima rodada. Ambas equipes perderam jogadores nessa janela de transferência e não conseguiram repor a altura, então a gente vai ter aí um desempenho abaixo ainda de ambas as equipes. A gente tem um mercado dando um favoritismo para o Hoffenheim, um favoritismo basicamente pelo mando de campo. Só que aqui a gente tem um Freiburg que tem um elenco mais qualificado. O Hoffenheim decepcionou demais na temporada passada e vem muito enfraquecido para essa próxima temporada. A gente vai ter aqui aquele inicinho, né, de pressão inicial da equipe do Hoffenheim, mas muito provavelmente a gente vai ter esse mercado invertendo durante a partida. O Freiburg vai ter essa odd trocada basicamente com o Hoffenheim, porque o Freiburg, pelo estilo de jogo, vai começar a dominar a bola no meio campo, e aí o mercado vai cada vez mais se invertendo. E aqui nós vamos buscar o nosso primeiro lay do Café com Apostas, esse lay Hoffenheim, que tem uma odd de 2,42. Aqui são cenários para o trade esportivo, né? A equipe mandante costuma nos primeiros 15 minutos ali ter aquele calor inicial de jogo. Então vamos analisar a partida, ver como as equipes vão estar se postando em campo, e a partir do momento que o Freiburg
conseguir controlar o meio de campo, começar a ter a posse de bola, a gente muito provavelmente vai ter essa inversão de odd e a gente pode estar buscando aqui essa oscilação de odd positiva e até mesmo estar pegando esse gol do Freiburg. E o nosso terceiro jogo, também pelo sábado, na partida entre o Wolfsburg contra o Heidenheim. O Wolfsburg perdeu jogadores importantes nessa janela de transferência, então a equipe chega bem mais fraca do que na temporada passada. A equipe, no mais que fez algumas contratações, não conseguiu contratar à altura e vai enfrentar o Heidenheim. Heidenheim manteve o elenco que foi campeão da temporada passada, foi o campeão da segunda divisão, só que aqui a gente tem elencos de qualidades distintas, né? O Wolfsburg tem um elenco de primeira divisão e vai enfrentar um Heidenheim que tem um elenco de segunda divisão. Só que aqui, essa partida, a gente tem um mercado dando um favoritismo de 1,65 para o Wolfsburg, que perdeu muitos jogadores nessa temporada. A gente não sabe como o Heidenheim vai se postar na primeira divisão. A gente sabe que é muito diferente o nível da segunda divisão com a primeira. A gente tem muitos jogos às 10h30, então aqui nós vamos pular essa partida. Esse back Wolves está muito baixo, a gente deve ter um Wolves tendo a posse de bola, tentando amassar muito ali a equipe do Heidenheim, mas a gente tem que ver aí como essas equipes vão se postar em campo. Então nós vamos pular essa partida, não vamos fazer nada. Temos muitos jogos às 10h30 e o nosso próximo jogo é na partida entre o Stuttgart contra o Bochum. Ambas equipes fizeram uma campanha de rebaixamento na última temporada. A equipe do Stuttgart chegou a disputar os playoffs de rebaixamento. O Bochum conseguiu se safar ali, né, ficando com um pontinho acima do próprio Stuttgart. O Bochum, que é uma equipe que subiu há alguns anos atrás, mas veio com a mesma metodologia da segunda divisão. É uma equipe que tecnicamente é fraca, mas não respeita seus adversários. O Bochum, quando tem a posse de bola, gosta muito de atacar em blocos, né, com muitos homens no campo ofensivo e acaba cedendo muitos espaços para o contra-ataque. A equipe do Bochum foi a pior zaga da última temporada, né, sofreu 72 gols em 34 partidas, é um número considerável, mas é pelo estilo de jogo da equipe. A equipe, quando está perdendo por 2-0, joga da mesma forma, né, tentando buscar o seu gol e acaba sofrendo muitas goleadas. O Stuttgart manteve para essa temporada seus principais jogadores e ainda reforçou a equipe, então a gente não deve ter o Stuttgart brigando ali nessa parte de baixo da tabela, né? O Stuttgart deve ficar ali na meiuca ou tentando sonhar ali com uma sexta, sétima colocação. E aqui, a gente, pelo cenário das equipes na temporada passada, o Stuttgart é uma equipe muito boa de contra-ataque e o Bochum é uma equipe que sofre muitos gols de contra-ataque. A gente vai buscar essa partida, um cenário de gols, um mercado de mais de 2,5 gols. Vai ser o nosso primeiro over do Café com Apostas, que vai ser na partida do Stuttgart contra o Bochum, que tem uma odd de 1,64. E o nosso próximo jogo vai ser na partida entre o Wolfsburg contra o Borussia Mönchengladbach. Ambas equipes fizeram uma última temporada ali abaixo das expectativas, só que o Wolfsburg ficou na parte de baixo da tabela, né? Ficou ali a um pontinho ali de disputar os playoffs de rebaixamento. Tecnicamente, tem um elenco inferior à equipe do Borussia, só que aqui é mais um jogo que a gente vai pular. Vamos ver como essas equipes vão se postar em campo. A equipe do Borussia tem um bom contra-ataque. A equipe do Wolfsburg é uma equipe que gosta mais ali de jogar de forma reativa. Então a gente deve ter aqui uma partida bastante truncada ali para ambos os lados. Vamos ver como essas equipes vão se postar durante esses 90 minutos para a gente ter uma análise melhor para a segunda rodada dessas duas equipes. Então nós vamos pular aí também essa partida aí que tem um mercado muito complicado de fazer. E o nosso próximo jogo é na partida entre o Bayer Leverkusen contra o RB. Ambas equipes perderam jogadores importantes na janela de transferência e não conseguiram repor a altura. Só que o Leverkusen vai sentir demais a ausência do Diaby. O Diaby era a grande válvula de escape do Leverkusen nas últimas temporadas, tanto que na última temporada, quando o Diaby jogava bem, o Leverkusen consequentemente jogava muito bem. Quando o Diaby estava apagado, o Leverkusen tinha muitas dificuldades nas partidas.
Então a gente vai ter que ver aí como que o Leverkusen, né, qual vai ser a nova válvula de escape do Leverkusen nessa temporada. Então é um ponto aí para a gente observar nessa primeira partida. Para o lado do RB, o RB também perdeu peças importantes, mas fez algumas contratações pontuais, como por exemplo a do Openda. O Openda foi o artilheiro do Lens na temporada passada no Campeonato Francês, um excelente jogador que tem tudo para poder encaixar aqui nesse ataque do RB. E a gente tem aqui um mercado bastante parelho, dando um pouquinho só de favoritismo para o Leverkusen. Tecnicamente, o RB tem um elenco mais qualificado do que a equipe do Leverkusen. A gente deve ter aqui um cenário do Leverkusen tentando exercer aquela pressão inicial do mandante nos primeiros minutos de jogo, mas à medida que o tempo for passando, muito provavelmente o RB vai conseguir controlar as ações do meio de campo e aí abre uma brecha muito boa para a gente buscar esse lei, principalmente se o Leverkusen não estiver encontrando válvulas de escape pelas pontas ou pelo centro do campo. A gente vai ter esse lei aí que muito provavelmente essa odd vai inverter num piscar de olho. Então nós vamos buscar aqui o nosso segundo lei do Café com Apostas, que é esse lei Leverkusen, que agora tem uma odd de 2,62, mas calma, começa o jogo, assiste, vê como as duas equipes estão se postando em campo. Se o Leverkusen estiver conseguindo ter muita válvula de escape, estiver chegando muito no gol do RB, é melhor ficar de fora, não força a entrada, é só a primeira rodada, mas aqui a gente tem um cenário que a gente deve ter o RB controlando as ações do meio de campo e como o Leverkusen perdeu sua principal válvula de escape, muito provavelmente a gente deve ter o Leverkusen encontrando muitas dificuldades no setor ofensivo. Então aí é o nosso segundo lei do Café com Apostas, que vai ser nesse lei Leverkusen. E agora nós vamos para o jogo do Dortmund, o último jogo desse sábado, às 1h30 da tarde, Dortmund contra o Colônia. O Dortmund, que entregou de bandeja para o Bayern na temporada passada o título, mas a torcida não vai perder as esperanças. O Dortmund vai tentar de novo buscar o Bayern nessa temporada. O Dortmund, que enfraqueceu um pouco, perdeu ali também alguns jogadores que vão fazer falta, mas ainda é uma boa equipe, é uma equipe que pode tentar brigar com o Bayern nessa temporada. O Dortmund, que na temporada passada teve um grande diferencial, a gente conseguiu pegar muitos backs a favor do Dortmund na última temporada, coisas que não aconteciam há 2, 3, 4, 5 temporadas atrás. O Dortmund era aquele time 100% sem vergonha, era difícil listar um Dortmund para poder tentar buscar um back nele em live, sempre teve muita posse de bola, mas acabava cedendo muitos contra-ataques para os seus adversários, acabava sofrendo muitos gols, fazendo muitos gols ali no início do segundo tempo, mas na última temporada deu para buscar uns backs interessantes a favor do Dortmund, e nessa temporada a gente deve ter um Dortmund basicamente da mesma forma que foi na última temporada. A gente deve encontrar alguns backs interessantes a favor do Dortmund, e esse aqui pode ser esse primeiro back do Dortmund na temporada, que vai enfrentar um Colônia que ficou ali no meio de tabela, não se reforçou na temporada. Tecnicamente, o Dortmund tem um elenco muito mais qualificado, o Dortmund vai ter a posse de bola, só que aqui a gente tem que tomar um único cuidado. Para o checklist bater do padrão de back no primeiro tempo, a gente precisa da equipe adversária estar devolvendo a bola, jogando no chutão. Só que o Colônia ele tem uma característica muito diferente das outras equipes. O Colônia tem um estilo de jogo que é o balão, né, para os atacantes brigarem lá na frente. O Colônia já construiu uma posse de bola ofensiva. Então a gente tem que tomar cuidado nessa partida. Se os balão do Colônia estão sendo realmente balão, que não está tendo chance de briga com ninguém lá na frente, ou se é basicamente uma jogada treinada, que o Colônia fez muito isso nas 2 últimas temporadas. Então a gente tem que ligar esse alerta nesse sentido, porque às vezes o goleiro cobrando tiro de meta para frente é o que é treinado nos treinamentos, né? É o que o Colônia vai tentar buscar no jogo. O Colônia fez muito isso nas últimas temporadas e muito provavelmente deve fazer isso nessa temporada também. Então a gente tem que só se ligar nisso aí, mas eu vou com viés aqui de buscar esse back Dortmund. Se o Colônia não tiver mandando essa bola para disputa, para poder ganhar a bola no campo ofensivo, esse back do Dortmund aqui vai ser o nosso segundo back do Café com Aposta, que tem uma odd de 1,42. E o nosso próximo jogo agora é no domingo, União Berlim contra o Mainz. União Berlim fez uma excelente campanha na temporada passada, conseguiu sua vaga inédita para disputar a Liga dos Campeões. União Berlim conseguiu manter seu elenco da última temporada, não perdeu ninguém, isso é um ponto muito importante. Um outro ponto importante, União Berlim foi a única equipe invicta
na Bundesliga na temporada passada, a única equipe que não perdeu nenhum jogo jogando dentro de casa, mostrando a força do União Berlim jogando no seu mando. O União Berlim tem um estádio pequeno ali para 20 mil pessoas, mas fez diferença na temporada passada e muito provavelmente a gente vai ter o União Berlim fazendo valer aí sua função de mando de campo também nessa temporada. Vai enfrentar o Mais também não sofreu na janela de transferência, fez uma temporada passada bem abaixo das expectativas e muito provavelmente vai ficar ali nesse meio de tabela também nessa temporada. Numa odd de 2,06 para o União Berlim, pelo futebol que o União Berlim vinha mostrando e muito provavelmente vai mostrar aqui nessa nova temporada, é uma odd excelente para a gente buscar esse back União Berlim. O União Berlim gosta muito de ter a posse de bola no meio campo, tem uma transição um pouco mais lenta, mas gosta muito de trabalhar a posse de bola, só que aqui a gente tem um detalhe. O União Berlim na temporada passada, quando ele abria o placar, a equipe parava de propor o jogo e começava a jogar mais de forma reativa. Chamava o adversário para o seu campo ofensivo. Então, para quem gosta de pegar aí 2 gols em sequência, tomem cuidado aí com esse União Berlim, que ele é um time traiçoeiro, ele faz um gol e meio que recua suas linhas e aí começa a ficar um pouco desconfortável para se trabalhar. Mas aqui a gente vai ter um cenário de início de jogo do União Berlim tendo a posse de bola. Muito provavelmente esse back vai se encaixar nesse primeiro tempo. E o nosso terceiro back do Café com Apostas vai ser buscar esse back União Berlim, que tem uma odd de 2,06. E para finalizarmos o nosso Café com Apostas, a nossa última partida desse domingo é na partida do Frankfurt contra a equipe do Darmstadt. O Frankfurt fez uma temporada mediana ali na temporada passada, mas a equipe se reforçou bem para essa temporada. Então vamos ter um Frankfurt mais cascudo aí nessa nova temporada e vai enfrentar o Darmstadt. O Darmstadt é uma equipe que veio da segunda divisão. Quase que o Darmstadt vacilou ali na temporada passada e quase perdeu essa vaga de classificação, mas conseguiu se classificar. O Darmstadt não se moveu na janela de transferência, vai jogar basicamente com a sua equipe que subiu da segunda divisão para a primeira divisão e a gente sabe que tem uma diferença técnica muito grande entre os jogadores. A gente tem o mercado dando uma odd de 1,42, né? A mesma odd do Dortmund. E se eu pudesse cravar aqui, esse back Frankfurt tem tudo para poder bater com mais tranquilidade que esse back Dortmund nesse primeiro tempo. O Frankfurt em casa é uma equipe muito forte. A gente deve ter aqui nessa partida um Darmstadt completamente jogando de forma reativa atrás da linha da bola, custando a encontrar os seus contra-ataques. E aqui é o nosso quarto back do Café com Apostas. Vai ser buscar esse back Frankfurt, que tem uma odd de 1,42. E assim finalizamos o nosso primeiro Café com Apostas. Lembrando que o Café com Apostas é um oferecimento do Bolsa de Apostas, uma exchange para você que quer trabalhar o trade esportivo ao vivo. Você tem que trabalhar numa exchange e o Bolsa de Apostas é uma excelente exchange para a gente trabalhar o trade esportivo. Espero que vocês tenham gostado do primeiro Café com Apostas, né? Vai ser o primeiro de 34 jogos que vamos estar juntos aqui aos finais de semana. Deixa aí nos comentários se gostou do vídeo, o que precisa melhorar, o que estava ruim, que a gente vai tentar aí ajustar aí para trazer vídeos cada vez melhores para vocês. Espero poder ajudar demais vocês nessas análises do campeonato alemão. Vamos estar junto aí nesse final de semana buscando esses back e esses lays. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.